Olá, eu sou Gabriel Pinheiro e este é o MP Conecta. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de pessoas não binárias adequarem o seu nome no registro de nascimento, bem como o seu gênero sem autorização da Justiça. Para isso, nós estamos com a 4ª Promotora de Justiça e Direitos Humanos do Ministério Público, Márcia Teixeira. Doutora Márcia, bem-vinda. Em linhas gerais, o que fala esse provimento? Bom dia a vocês todos que estão aqui e aos que estão me ouvindo, nos ouvindo, né? Esse provimento o provimento em conjunto, né, com o Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça da Bahia, e o Corregedor dos Municípios. Eles atenderam a uma solicitação do Ministério Público, né, com o apoio também da Defensoria Pública, para que as pessoas que não se identificam nem com o sexo, gênero masculino, nem com o sexo, gênero feminino. Então, desde 2018, as pessoas não binárias, elas vêm ao longo desses anos, em vários estados do Brasil, propondo ações judiciais para garantir o registro de onde consta gênero, aquelas pessoas como sexo não binário, Isso né? tem sido exitoso, essas ações, doutora? A maioria delas, sim. Tivemos, inclusive, esse ano, decisões nos estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e do Piauí. Se nós somarmos o número de pessoas, né, que foram beneficiados com essas sentenças favoráveis, nós temos cerca de quase 200 pessoas não binárias que conseguiram os seus registros através das ações propostas pela Defensoria Pública. Agora isso não é mais necessário. Agora isso não é mais necessário ou não deveria ser mais necessário, e na sequência da nossa conversa eu vou lhe dizer por quê. Registrar como não binário ou como outros, né, como tem algumas decisões também nesse sentido, não botar masculino ou feminino, mas botar outros ou ignorado, isso é muito importante. Não necessariamente tem só a ver com a identidade de gênero, né, das pessoas que não se identificam nem como o sexo, né, nem com o masculino, nem com o feminino, mas, na verdade, tem também outros casos, como, por exemplo, as crianças que nascem com a genitália híbrida, né? Nós chamávamos muito esses casos de hermafroditismo, ou a pessoa hermafrodita. Não se usa mais esse termo hoje. Não se usa mais esse termo hoje, até porque, com o avanço dos estudos, o que significa que pode ser que anteontem, né, nasceu um garotinho com 2 pênis, já foi feita a cirurgia, e tem pessoas que têm externamente a genitália feminina ou masculina, mas internamente pode ser que tenha a genitália masculina, mas lá tem o útero, os ovários, ou seja, toda a estrutura interna de ainda que em tese uma menina. Então, pelo que eu estou entendendo, os pais já no ato do registro também são beneficiados pelo provimento? Isso. Se eu tenho um filho que é detectado com a genitália ambígua, o que durante muito tempo se chamava de hermafroditismo, eles podem no cartório e pedirem que o registro seja feito como não binário, com o acompanhamento médico, com a evolução e o crescimento daquela criança, eles vão poder, na sequência, modificar ou não para o sexo masculino ou feminino. Isso, há muitos anos atrás,
nós precisávamos registrar os nossos filhos em até 30 dias, quanto mais cedo, inclusive, melhor. Até por direitos como vacina, coisas do tipo, Pois né? é, mas teria um impacto, tem impactos muito complexos, né. Primeiro porque é importante, inclusive, né, dizer que, nas maternidades precisa ser observado isso, para que os pais sejam avisados, porque eles podem, inclusive, escolher um nome neutro, né, que possa ser usado tanto para meninos ou para meninas, né, e aí fica mais fácil quando no diagnóstico final, né, que nós temos isso, uma equipe extraordinária no Hospital das Clínicas, mas a gente precisa ver isso desde lá do nascimento, para que as famílias não passem por muitos transtornos, durante esse percurso, e o pior, quando haviam intervenções para se designar a genitália de uma forma que fosse mais fácil, por exemplo, nasce um garotinho com um micropênis, né, ou enfim, com alguma questão, ou com o que pareceria uma vagina, enfim, e aí os médicos faziam de imediato a cirurgia, justamente para cumprir o prazo de 30 dias. Atualmente, esse prazo aumentou para 60, mas ainda assim não é um prazo interessante. Então, Porque na hora biologicamente às vezes não se conclui, né? não se conclui, é uma avaliação complexa mesmo, que tem que ter atendimento psicólogo com os pais, com Acompanhamento hormonal. endocrinologista, né, o cirurgião que vai fazer a plástica. Nós temos hoje no Brasil, com muito mais facilidade, trabalhar com a genitália feminina, né. E o que é que acontece? Se eu não identifico, mas eu preciso do registro por conta das vacinas, né, dos benefícios do SUS, etc, etc, aquela criança vai ter a sua genitália transformada, mesmo que internamente ela não tenha útero e não tenha ovários. Então, assim, é uma violência, né, para esses seres humanos que nascem com essa necessidade. Com isso se supera essa questão, não é? Com Porque com esse provimento, nós superamos essa questão, né, isso vai fazer com que as famílias fiquem mais tranquilas, que os médicos não sejam premidos a tomar uma decisão e praticamente a gente pode dizer assim, e fazer uma mutilação desnecessária que vai impactar, no desejo sexual, na atração sexual, na sua forma de se vestir, por conta que foram os médicos e os pais que em 30 dias tinham que decidir se era menino ou menina, e né. a gente sempre fala, não é, que o gênero é uma construção, social, então isso Exatamente. impacta nessa construção também. Doutora, a senhora falou inicialmente agora dessa questão dos pais, mas um ponto muito importante também é os próprios, adultos mesmo, já a Uhum. partir dos 18 anos, eles podem, simplesmente fazer a alteração. Como é que funciona? Então, nós temos o provimento do CNJ, número 73 de 2018, que regulamenta toda esse percurso da retificação do registro de nascimento de pessoas transexuais e travestis. Então, lá ele vai dizer quais são os documentos que precisam ser modificados, eles vão orientar aos cartórios e, eventualmente, quando tem alguma ação judicial, porque quando esse jovem, mesmo sendo menor de 18 anos, com o apoio do pai ou da mãe, através de sentença judicial, isso pode ser feita. Aqueles que já são maiores de 18 anos, eles podem simplesmente se dirigir ao cartório, não precisa nem
a intervenção do Ministério Público nem da Defensoria Pública, ele pode se dirigir ao cartório, de registro, civil, conversar com a equipe, com o delegatário e ali mesmo ele faz todos os encaminhamentos. Sem necessidade de Sem MP, necess defensoria ou sem advogado não, particular. eu vou no cartório e levo as minhas certidões, né, então são cerca de 25 documentos que está no provimento do CNJ, que eles têm que providenciar, e também algumas exigências a depender do estado, né, declaração de residência, a declaração que não tem filhos, que não é casado, enfim, aí vai aumentando um pouquinho. Mas quando é que precisa do Ministério Público e da Defensoria Pública? Quando essas pessoas não têm condições financeiras para pagar os custos, né, as custas, porque eles têm que pagar pelos documentos, pela certidão, normalmente Pelo as trabalho pessoas cartorário, né? isso. Então, assim, saia carteira o novo registro, né, de identidade. Então, assim, você tem R$ 48,00 para ter uma nova identidade, né, a partir da retificação feita. Você tem que pagar, para a certidão dos cartórios, dos tabelionatos de notas, que nós temos 4, e esses 4 custa, R$ 80,60, os 4. Mas em São Paulo, por exemplo, que são 14 cidades, que são 16 cartórios, eles têm que pedir em todos os cartórios. Então, assim, a partir da realidade do estado, por mais que tenham menos tabelionatos, é um custo que muitas vezes as pessoas não têm. Obrigado, doutor. O assunto está bastante interessante, mas semana que vem nós continuamos tratando dele com a promotora Márcia Teixeira.